Fala galera, estamos começando mais um Na Mesa com o Pai. Um momento onde nós sentamos à mesa com o Pai para falar do amor de Deus e ouvir histórias impactantes de poder e glória na vida dessas pessoas. E hoje, para me acompanhar mais uma vez nesse bate-papo, espero que a dupla agora já esteja formada, meu amigo Marlon. É isso, que dupla, hein? Cara, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E é sempre bom estar aqui para ouvir histórias, né, que são abençoadoras, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Também tenho certeza que não será diferente. Todos que sentaram aqui com histórias impactantes de poder e glória. E tenho certeza que não será diferente porque hoje nós estamos aqui com meu amigo Júnior. E aí, meu amigo? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí que nos escutam, que nos assistem. Boa noite, pessoal da mesa. Estou muito feliz de estar com vocês nessa noite aqui para poder compartilhar um pouco da história e que Deus fale o coração de cada um, a maneira de bem entender. Amém. Amém. É isso. Então, pra gente começar, Júnior, a gente queria saber um pouquinho da tua história, se puder dar uma pincelada aí, como é que foi o começo, tanto ministerialmente quanto familiar. Conta um pouquinho pra gente. Eu comecei... hoje eu resido aqui em Teresópolis, mas eu sou do Peão, ali no interior de Sapucaia, fica mais ou menos 50 quilômetros daqui. E a gente chama, né? A gente fala, foi criado na roça, tem nosso dialeto, né? Uhum. Então a gente começou lá e foi um lugar de muito aprendizado, muito conhecimento, experiência com Deus. Eu comecei minha caminhada com Cristo lá. Na verdade, eu já nasci num berço cristão, vamos dizer assim. Uhum. Eu vou contando por partes assim para a gente conseguir se organizar. Fica à vontade. Pode ficar bem à vontade. Eu comecei lá no Peão, como eu falei para vocês, a minha família majoritariamente evangélica. Minha mãe sempre evangélica. A referência que eu tenho de mulher de Deus, de comprometimento com as coisas, sempre foi assim. Eu tive a felicidade de começar já desde criança assim. E muito cedo eu já acompanhava. O meu finado avô também, por parte de pai, também era um homem de Deus também. Ele gostava de ser frequente aos cultos. Ele era da Batista, minha mãe já era da Metodista. Uhum. Lá em casa era assim, era uma coisa assim, meio misturada, né? Mas o fundamento ficou, né? Que seguiu os caminhos corretos, né? Uhum. Os conceitos cristãos sempre foram uma coisa muito batida na tecla, né? Meu pai também sempre foi um homem de referência. Então, eu tive felicidade de estar nessa família e de ser bem instruído, né? Ali a gente começou a jornada ministerial. Eu comecei muito novo no ministério. Com 9 anos de idade eu já fazia parte do Ministério de Louvor da minha igreja na época. Caraca. E a gente foi criado uma cultura um pouco diferente da que a gente tem aqui, né? Uhum. Então a gente tanto tinha escassez de pessoas, de músicos, de pessoas que faziam parte, que integravam e tal. Então a gente, quem é do ministério vai saber o que eu estou falando. O músico você começa a formar ele muito novo, né? Uhum. Para você poder ter aquelas carinhas de sensação. Eu aqui em Teresópolis eu já vi uma coisa que eu já não via comumente, que eram pessoas já formadas, pessoas que já estudam música, começar a integrar. O que eu conheço como normal era a gente fazer essa escadinha aí. Uhum. A gente começava novo no ministério, ia galgando, né? Uhum. Eu falei, com 9 anos eu comecei a tocar. Era muito mais difícil naquela época, né? Porque a gente não tinha acesso à escola de música, professores, YouTube não existia, internet também não. Então a gente fabricava aqueles raízes, né? Então a gente ia pra Bleia tocar, tinha um músico, meu irmão, chamava a gente, né? E tinha que correr atrás da irmã lá. Senão, segura ela, Jesus. Tinha que acompanhar. E assim a gente começou a prosseguir no ministério. Esse ministério eu fiquei 12 anos nesse ministério, até ter que se mudar para Teresópolis por causa de trabalho, né? E tem fazer 5 anos que eu estou aqui na casa do pai, né? Na época era metodista. E hoje nós estamos aqui, integro o Ministério de Louvor aqui.
E vou falando assim porque vai ter coisa que vai ficar, a gente vai repetir, né? Sim. Mas basicamente é isso. O testemunho que eu tenho para contar hoje é o meu testemunho, e o meu testemunho eu acho mais bonito que tem, que é de alguém que nasceu no berço evangélico e está até hoje. Nunca se desviou. Glória a Deus. Benção. Tem meus momentos de fraqueza como qualquer ser humano, Sim. mas enfim, vamos lá. Meu amigo, eu sei que mesmo você criado num lar evangélico, um lar cristão, a gente sempre tem aquele momento que a gente tem aquele encontro com o Senhor, né? Aquele momento que a gente fala assim, rapaz, realmente eu tive face a face, eu tive um encontro, né? Sim. Porque aconteceu isso na minha vida, eu tive muitos anos num lar cristão, né? Dentro da igreja cristã, mas eu não tinha tido um encontro realmente com o Senhor. Qual foi o momento que você sentiu que você teve esse encontro com o Senhor? Costumo falar que eu falo que filho de peixe é peixinho, né? Eu acho que isso é uma coisa meio ultrapassada, ignorante, porque, né, o filho do pastor geralmente não a maioria das vezes não vai virar pastor, filho do evangelista, da missionária, Sim. de quem que seja. Eu acredito muito que a gente tem que ter a nossa própria vida com Deus, e a experiência tem que ser particular, genuína, porque a gente instrui até, né? No meu caso, meu pai, minha mãe, família, que conseguia me dar esse suporte, amigos muito, muito queridos também, que te indicam o caminho, né? Uhum. E faz parte da tua caminhada cristã. Mas só que você tem que ter o teu particular com Deus. Sim. Né? E eu toquei a minha vida toda na igreja, igual eu tô falando, 9 anos de idade é uma criança, né? Então, desde quando eu me entendo por gente, eu tô dentro da igreja, integrando o ministério, envolvido com música, na maioria das vezes. E o que acontece? Eu sentia que eu tocava e tal, mas aquilo ali não pertencia a mim. Né? Eu estava ali como figurante, né? Uhum. Até quando eu tive minha primeira, vamos dizer assim, minha primeira experiência com Deus. Eu me lembro que eu aceitei a Jesus, vamos dizer assim, eu tinha 16 anos de idade. Num banco da igreja, um dia o pastor fez um apelo, eu falei, eu não vou lá na frente, eu sou crente a vida inteira, né? E o pastor falou assim comigo, e depois eu até entendi depois de um tempo, mas ele falou assim, olha, se você tá com vergonha, é aquela coisa, né? Quando Deus fala com alguém para falar contigo, tem aquele negócio, né? Então, eu não vou lá não, mas se você tá com vergonha, se você não quiser ir, você pode levantar a mão daí onde você tá, você pode confessar daí. E eu senti o Espírito Santo de Deus falar no meu coração naquele dia que eu precisava de uma definição, né? De uma posição. E daquele dia eu me decidi por Jesus. Caraca. Né? Dali em diante. E é o caminho que eu entendo como único, é o caminho que eu entendo como suficiente. Sim. Né? Eu sou ansioso pela volta de Jesus. Jesus podia voltar hoje, agora não teria problema, né? Porque a gente tem nossos sonhos, nossos projetos, mas depois que você entende o verdadeiro motivo de você ter encontrado Jesus na sua vida, você anseia pelo céu. Sim. Verdade. Então, quando Deus falou comigo que eu deveria tomar aquela posição, eu desde muito criança, eu já sentia, né, que é particular meu, né, mas eu sinto que Deus tem um cuidado diferente. Sabe quando você sente assim, Deus tem um cuidado diferente comigo? Acho que eu sou, o pai, a mãe, tem aquele filho, tem todo um monte de filho, mas tem aquele filho mais chegado, tem aquela coisa, né? Eu sempre senti isso. E interessante que eu desde pequenininho eu sentia o toque do Espírito Santo comigo. E eu me lembro que minha mãe era dirigente no conjunto na nossa igreja, e eu sou penteca, né? Então, e isso desde criança, né? Então, quando eu lembro que minha mãe cantava lá, eu gostava dos corinhos e tal, de fogo. E eu tava na salinha da criança, onde eu tivesse, se eu escutasse tocar, eu ia correndo pra dentro da igreja, sentava no primeiro banco, eu era o primeiro a ficar lá na frente pulando, batendo palma, eu tava lá, né? Tinha que participar do movimento.
E eu participando, sentindo, né? Eu acho isso muito curioso, porque hoje eu não vejo mais, né? Realmente. A criança, assim, eu era ansioso pelos cultos, eu era ansioso por ouvir, eu era ansioso por estar presente, ouvir a voz de Deus, que eu já sabia. Eu não sabia o que era, mas eu já sentia. Era uma coisa diferente. Quando Deus falava comigo, eu sabia que Deus tinha um cuidado muito especial. Eu estou lembrando de uma coisa que eu vou contar para vocês aqui, para enriquecer o nosso comentário aqui. Uma vez, eu estava... A gente era uma família muito humilde. Antigamente a gente era muito humilde e criado no interior, igual eu estou te falando. E tinha um amiguinho, um coleguinha, que ele ganhou um carrinho, cara. O carrinho, ele abria o porta-malha, ele abria as portinhas, aqueles carrinhos de coleção, né? O negócio era desse tamanho, cara, mas era uma graça, era de coleção, um negócio. E eu já era um pouquinho mais velho, eu queria aquilo para me ter cuidado, não por invejar, mas sabe aquele negócio que, poxa, eu queria tanto um desse também para eu poder, né? Pra poder brincar, né? Eu me lembro que nesse dia, eu fiquei de frente para a mesa, o carrinho estava aqui, o menino não ligava, o menino não tinha ainda nem noção daquilo, ele era muito criança. E ele ficava olhando e falou assim, poxa, o carrinho desse aqui na mão desse menino, sabe onde vai ter o carrinho dele? Não podia ser meu, né? Não esse. Mas não por invejar, Deus conhecia meu coração, né? E eu me lembro que eu fiquei tão triste com aquilo, olhando aquele carrinho. Eu ficava, poxa, eu não podia ter um carrinho desse. Eu comecei a falar com Deus comigo. Deus, por que eu não tenho um carrinho desse? Deus, por que... Aí eu ficava assim, eu lembro que eu criança, né, também, eu comecei a olhar aquele carrinho, comecei a chorar, não chorar de escândalo, mas aquela tristeza, que faz aquele, tipo uma frustraçãozinha, cara de choro, né? E tu fica assim, poxa, frustrado, né? Porque, poxa, não podia ser comigo também, acontecer um negócio desse. E eu pedindo a Deus, falei assim, poxa Deus, podia tanto ter um carrinho desse. Na época minha irmã estudava no estadual aqui em Teresópolis e vim embora no ônibus de noite, né? E eu me lembro que ela foi lá me chamar, Júnior, vem cá. E eu muito triste, eu levantei, fui lá, olhei. Aí ela falou assim, vem cá, isso no mesmo dia. E o que foi, Fernando? Não mexe comigo não, tô tão triste. O dia não tá legal. Aí ela falou assim, não, vem cá que eu trouxe um negócio pra tu. Cara, na hora que ela abriu a mochila dela, tinha um Mustang desse tamanho amarelo. Meu Deus do céu. O negócio abria a porta, abria a mala, fazia mais coisas que o outro. Eu falei, mas como que tu sabia do negócio desse? No mesmo dia isso? No mesmo dia, na mesma hora. Aí eu falei assim, Fernanda, mas como é que você sabia disso? Que eu queria um carrinho desse tipo. Ela falou assim, não, eu não sabia. Eu tava no ônibus, isso caiu da mochila de uma pessoa, eu peguei pra entregar, eu corri, mas a porta do ônibus fechou, o ônibus arrancou, eu fiquei com o carrinho na mão. Trouxe pra você. Então, olha só como é que o cuidado de Deus nas mínimas coisas, né? Minha mãe também tem uns testemunhos assim. E eu tô me lembrando disso quando eu era criança. Eu nem sei se minha irmã se lembra disso, mas isso é um episódio que marcou muito a minha vida e que foi uma experiência muito legal, sabe? Que eu tive nessa questão de cuidado mesmo de Deus. E, assim, as pequenas coisas Deus vai te mostrar que está contigo. Te mostra que... porque o Espírito Santo está contigo, ele vai te convencendo, ele vai te mostrando, né? Anda errado quem quer, né? Exatamente. Porque o Espírito Santo está falando contigo a todo momento. Você está fazendo uma coisa, você está falando uma coisa, mas ele está ali te incomodando, ele está te fazendo. Quando eu fiz alguma coisa errada, irmão, eu sempre soube que estive errado. Né? O Espírito Santo sempre incomoda. Está incomodando. Você faz, rapaz, dei mole. Vacilei. Porque não é isso que ele quer que você faça. Então ele fica ali com amor, te instruindo. Não faz. Muito paciente, né, Espírito Santo? Muito. Eu não deveria estar fazendo, mas ele está ali falando contigo, né? E tu vê o cuidado de Deus com as pequenas coisas. Então eu sempre senti que eu fui cuidado. Eu sempre senti que Deus teve um carinho comigo, né? Me colocou no meio de situações maravilhosas, de pessoas maravilhosas. E esse passo a passo com Deus, nesse período, foi muito importante, né? Porque a gente anda com Deus um determinado tempo nessa questão, porque Deus vai te mostrando, vai te ensinando, vai te capacitando, Sim. vai te dando sabedoria, a casca vai engrossando. Isso. Porque depois vem o dia mal, né? Exato. E no dia mal, se tu não estiver com ele, meu irmão... É verdade. É. Verdade.
É a palavra que sustenta, né? Se não tiver uma estrutura mesmo. E o Espírito Santo contigo ali. E isso é todos os dias da vida da gente. Até depois que você é convertido, que você pode ser o pastor, você pode ser o líder, você pode ser o crente, você pode ser quem você quiser. O dia mal vai bater na sua porta, e aquele ali é o dia da provação, é o dia que você tem que passar com Deus, para Deus te mostrar quem Ele é e mostrar quem você é também. Exatamente. Né? Porque Deus prova aquele que Ele ama. Então, a gente tem que ter o nosso alicerce em Deus e se basear nas nossas experiências com Deus. Por isso a gente tem que pedir: Deus, me dá experiência. Sim. Deus, fala comigo também. Fala muito bem com o ciclano, fulano. Mas fala comigo também. Eu posso ouvir também, não posso? É isso. É exatamente isso. Então, e uma vez eu ouvi de um rapaz que trabalhava comigo, ele não é cristão. Acho que até hoje ele não é cristão. Mas eu sempre, quando eu tinha oportunidade, eu conversava com ele sobre isso. Ele é lá do peão e ele falava comigo assim. Uma vez eu estava atribulado num serviço lá, falando coisa, e ele virou para mim, com a autoridade de Deus, não sendo cristão, e ele sabia que eu era, e ele virou para mim com a autoridade de Deus e falou assim: colega, Deus vai falar contigo. Como é que Deus vai falar, Elcio, numa situação dessa? É só você parar para escutar o que ele fala. Caraca. Uau. Para escutar. Fala você não, para escutar. Aí ele me contou. Ele falou: rapaz, um dia eu estava igual você dentro do ônibus, atribulado, e eu falei com Deus que Deus tinha que falar comigo, e ele falou comigo: fica quietinho, deixa eu falar. Não é? E ele falava assim: é só você ficar quietinho que ele fala. Não é? E a gente tem que ter também essa sensibilidade de Deus, né? Para poder saber quando o Espírito Santo está falando com a gente, né? A gente faz muito barulho, né? E não para escutar um minuto, né? A nossa vida a gente é muito escandaloso, né? Exatamente. A gente acha que o nosso problema é acima de todo mundo e que a nossa prioridade é maior, né? Mas só que o Espírito Santo está ali falando. Aí se tu separar para ouvir, ele fala contigo. Exatamente. Verdade. E aí, Júnior, é interessante de tudo isso que você falou, né? E eu também acho que o maior testemunho que eu já ouvi, que eu escuto, é quando a pessoa fala isso: cara, eu nunca precisei me desviar do caminho, eu sempre me mantive aqui. Mas eu quero dar um passo atrás em toda essa história e te questionar em relação à faculdade, porque é desafiador. Quando a gente bate numa universidade, numa faculdade, muitas pessoas ali comungando fé diferente, pessoas que nem fé têm, o ateísmo implantado ali. Esse ambiente, como é que você lidou com isso, cara? Cara, eu falava uma coisa, quando eu era mais novo um pouco, eu falava assim: nem pra me desviar eu presto. Graças a Deus. Porque eu falei isso, o pessoal ri de mim, rapaz. Quando eu cheguei nessa idade aí, meu sonho era se desviar. Cara, você fica adolescente, você quer namorar, você quer fazer coisas que a tua fé que te proíbe de fazer. Então, é muito importante você ter um limite. Você tem que ter um limite. Eu sou muito a favor do ministério. O ministério me ajudou muito, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é amigo, alguma coisa, você tem que ingressar. Eu acho isso uma forma muito legal de você tem que dar compromisso com a pessoa, né? Eu, antes de cristão, meu pai sempre me ensinava que eu tinha que ser homem, que era, como Davi falou com Salomão, né, Patrícia? Primeira coisa que Davi falou para Salomão: ser de homem, né? Isso implica em muitas coisas, né? Porque o homem não é o machismo, não é o gênero, não é o sexo. O homem remete caráter, remete honestidade, a palavra, né? E isso serve para homem e para mulher. Você tem que ter a sua opinião e você tem que ter a sua certeza, né? Por mais que você não queira, mas se você tem sua razão, a razão tem que estar acima da sua emoção. Exato. Né? Então você tem que raciocinar. Nós somos seres programados para raciocinar, pensar. A gente é dotado de sabedoria, de conhecimento para isso.
e capacidade de distinguir, discernir. E, igual você está falando aí comigo, quando eu cheguei no período da faculdade, igual eu te falo, eu já falei, né, que eu sempre tive um carinho especial da parte de Deus comigo e tal. E, cara, eu sempre senti na minha vida um bloqueio muito grande de muita coisa. Tá? Eu acredito que seja espiritual. Tudo que eu planejei fazer para poder sair fora do meu caminho que eu tinha que trilhar nunca deu certo. Nunca deu certo. Graças a Deus. Nunca deu certo. Graças a Deus. Eu ficava bravo com Deus. Meu Deus, mas eu quero fazer isso. Ainda brigava com Deus ainda. Com Deus. Olha só. A minha ignorância. Deus não leva em consideração nosso tempo de ignorância. Não. Mas eu ficava assim. Olha, Deus, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, eu não quero mais fazer assim, eu quero fazer, eu sou bom na minha vida. Aí Deus mais uma vez provou que você não é dono de nada, né? Deus não interfere, eu não acredito que Deus interfira no livre-arbítrio de ninguém, mas no momento eu não tinha capacidade de escolher. Então Deus me deu uma força aí. E o que acontece, cara? Eu desde criança, adolescente, jovem, eu sempre tive eu tinha muita dificuldade de me relacionar com pessoas da minha idade. Sempre tive. Meus amigos são todos mais velhos que eu. Né? Não tem nenhum amigo de infância assim que eu me lembro. Uhum. Esse negócio aí, pô, cara, é meu amigo de infância. Não tem esse negócio. Eu gostava de conversar com idoso, eu gostava de conversar. Minha esposa fala comigo. Esse dia minha esposa foi comprar uma vitamina pra mim na farmácia. Aí ela falou assim: qual a idade dele? A farmacêutico falou, né? Falou assim: ele tem 28, mas pode dar um sênior aí, tem cabeça de 90 anos. Então, quer dizer, eu sou um cara chato pra isso, né? Eu tenho que assumir, né? Mas eu não conseguia ficar naquela brincadeirinha de colégio, desde o colégio. Uhum. Quando eu passei por ensino médio, aquele negócio não era coisa. Eu achava que o cara era bobo. O cara tá perdendo tempo com um negócio desse daqui, cara. Eu tô aqui preocupado com estudar, não vou ter. Né? Mas o pessoal iludido naquela coisa, assim. Eu nunca achei que minha cabeça fosse parecida com a deles. Uhum. Né? Mas isso desde criança. Eu não sei se foi a criação que eu tive, se foi as referências que eu tive, mas funcionou. E quando a gente chegou na faculdade, o que acontece? Eu já tinha um objetivo na minha vida, que era a minha formação. E a faculdade, eu lembro que tinha muitos colegas que faltavam aula, a gente tinha... É porque faculdade, cara, é faca na caveira, não adianta falar outra coisa não. Não, é isso aí mesmo. É faca na caveira, o negócio é difícil. Só que acontece, cara, eu fui servente de pedreiro, eu fui pedreiro, depois de pedreiro eu fui encarregado de obra, depois de encarregado de obra eu fui mestre de obra, depois de mestre de obra eu fui engenheiro. E todas as etapas, todos os passos da minha vida, a gente não tem que pular os processos. O processo é coisa importante, você tem que passar por ele. Verdade. Quando eu estava trabalhando de servente de pedreiro, eu tinha na minha mente que um dia eu ia ser pedreiro. Mas eu não podia menosprezar minha função de servente, eu tinha que fazer muito bem uma massa. Eu tinha que carregar muito bem um saco de cimento para eu poder saber o peso de uma colher. E quando eu cheguei à minha etapa de colher, eu tinha que fazer muito bem meu serviço para eu poder garantir minha vaga de encarregado. Porque eu tinha que tomar conta de quem manuseava a colher. Né? É isso. Então eu sempre tive esses processos na minha mente, foram muito claros. E quando eu cheguei na faculdade, eu ainda trabalhava de servente. Então foi uma luta, cara. Primeiro que eu chegava exausto na faculdade, né? Eu dormia na aula. Né? E o que acontece? Essas coisas, cara, eu tava meio fora do contexto do negócio todo. Eu via tudo acontecendo, mas sabe quando você tá de fora do negócio? Eu lembro que a gente começava o curso, era de 7 da noite às 10 da noite, né? Trabalhava o dia inteiro, pegava ônibus, ia pra Paraíba, era 50 km da minha casa, estudei em Minas. Caraca. Aí eu pegava 7 horas da noite, estudava até 10, ônibus de volta pro Rio. E no peão, dali chegava em casa 11 horas da noite, às vezes quando o ônibus atrasava meia-noite para acordar 5 horas, 6 horas no outro dia e colher de novo. Então, eu não tinha muito tempo assim, para poder ficar brincando. Né? Então eu falei, cara,
Estou aqui investindo tempo, dinheiro, investindo recursos, investindo coisa, eu não posso estar aqui de brincadeira, porque eu já tenho minhas próprias dificuldades, né? Então eu não posso tirar meu foco, que é a minha formação, para mim ficar com essas coisas banais. A gente ficava dentro de sala, cara, o pessoal parava carro de som lá embaixo, a gente ouvia tudo, né? O pessoal, na hora que ligava um carro de som, era hora de intervalo, era 8h30 mais ou menos da noite, o pessoal descia e tinha um trailer, que, cara, o pessoal saía carregado daquele trailer, aquele monte de gente bebendo. E o pessoal tinha festa todo dia na porta da minha faculdade. Caraca. Tinha festa todo dia, o pessoal subia no teto de carro, pulava, dançava. E eu me lembro que eu, turrão como sempre fui, eu só ficava de cara feia esperando o ônibus chegar. Doido pra ir embora. Cara, eu não aguentava ficar em pé, eu doido pra ficar no ônibus, o ônibus era confortável pra botar o banco pra trás e dormir. E teve um dia ainda que eu vim com o ônibus ainda, que os colegas gostavam tanto de mim que me deixaram passar direto, eu acordei dentro da garagem lá, dormindo. Que isso, cara? Passei direto do ponto. Caraca, mano. Onde é que eu tô, né? Tô dentro do ônibus ainda. Caraca. Isso já aconteceu. Mas então, eu também tinha meus compromissos com Deus. Eu tinha compromisso minha esposa na época era namorada, então eu já tinha muito, muito certo essas coisas assim na minha mente, né? Eu namoro que um dia nós vai casar, eu também estudo para um dia me formar e sair dessa forma melhor. O objetivo é fazer o quê? Fazer isso daqui, sair para Teresópolis. Ela sempre foi essa mentalidade. Então, cara, cabeça vazia é a oficina do diabo. Exatamente. E um jovem, eu não me considero a melhor pessoa para dar conselho para jovem, não, mas eu fui um jovem que deu certo. Sim. Então, se o meu exemplo servir para algum jovem, eu acho que bacana. Mas você tem que estar ocupado, cara, tua mente. Eu trabalho desde os 16 anos de idade. Não por necessidade, porque se eu quisesse ficar em casa e ter minha comida na mão e minha faculdade paga, eu tinha. Mas quando eu fiz 16 anos de idade, eu entendi que eu precisava ser homem. Entende? Nossa cultura também lá também me ajudou nessa questão, porque é um pouco diferente, né? Sim, lá diferente. O pessoal do interior, um cara lá de 12, 13 anos ali, ele já está trabalhando, ele já tem a sua própria lavoura, o pessoal que trabalha em lavoura, ele tem sua moto zero, 100 quilômetros, né? Eu antes de tirar a habilitação eu tinha meu carro e andava, e eu peguei minha habilitação, 18 anos e tudo mais, mas 18 anos já era responsável, eu tinha meu carro, tinha minha namorada, acho que já era noivo, não sei, já estava fazendo faculdade, eu já estava... E eu fico olhando, cara, eu estava conversando com minha esposa esses dias, que quando eu vim morar em Teresópolis foi muito estranho. Uma diferença absurda, né? Foi muito estranho. Primeiro que eu nunca tinha ido no McDonald's. Primeira experiência gastronômica. Primeiro que eu nunca tinha ido, é verdade. Eu nunca tinha ido no McDonald's. Segundo, que quando a gente chegou no McDonald's, eu já tinha minha esposa, foi eu e ela, claro, lanchar. O que aconteceu? Parou um carro preto, cara, naquela gráfica do McDonald's. Não me chama atenção, tô olhando. Estavam uns 3 ou 4 moleques dentro do carro, com as namoradas, ou encontraram, não me lembro como é que era. Eles fizeram uma baderna naquele McDonald's. Começaram a gritar, conversar e se agarrar. E a mãe veio e deixou o cara. O rapaz, 18 anos, 20 anos, não sei, um moleque grande. E a mãe deixou ele. Meu amigo. Ele fez a farra que foi, namorou, comeu, fez o que queria. E a mãe veio, pagou a conta dele. Tá de brincadeira. Botou ele dentro do carro e levou embora. Cara, vai lá no McDonald's pra ver isso aí, eu acho. Tô falando do McDonald's, cara. Mas eu fiquei, cara, quando eu arrumei a minha primeira namorada, eu tinha acho que 16 ou 17 anos, não sei, eu já tinha o carro. Eu já dirigia, mas a namorada era de outra cidade. Era de uma cidade vizinha. E quando eu comecei a namorar ela em casa, eu tinha vergonha de alguém chegar comigo. Eu tinha que chegar no meu carro, eu tinha que chegar dirigindo. Eu falava, cara, como é que pode um moleque desse tamanho? Ele não tem vergonha de não ter um serviço. Ele não tem vergonha de não pagar sua própria conta, de não fazer questão que a namorada veja isso. E outra coisa, ele não tá nem aí. Nem aí. O comportamento dele. Nem aí. Então, quer dizer, eu tava conversando esses dias com um rapaz, um engenheiro elétrico da obra. O que acontece? Os homens,
Estou falando de homem velho, né? Da minha idade para cima. E também os jovens, eles estão muito ameninados. Sim. Entendeu? As pessoas perderam a responsabilidade, perderam o senso que é compromisso, que é noção das coisas. Entendeu? E quando eu chego com um papo desse, eu sou o velho, eu sou o chato, eu sou fora de moda. Mas, cara, eu acho que bom costume nunca sai de moda. Eu acho que o cara Exatamente. Porque o trabalho dignifica o homem. Sim. Eu sempre ouvi meu pai falar isso e por isso eu tinha isso na minha cabeça. Cara, eu tô com uma idadezinha, eu preciso trabalhar. Meu pai era dono de oficina. Mas eu não queria trabalhar na oficina com meu pai. Eu saí pra obra. Meu primeiro serviço, meu primeiro dia me botaram cavar 3 sapatos. Coisa leve. Só pra começar. 3 sapatos, eu cheguei de bota no time, botaram de tênis dentro do buraco, tava saindo água de dentro do chão, eu com calo na mão estourando. Que é isso, cara? Não queria trabalhar, ué? Mas fiz cara feia e fui, né? A ignorância nessa hora ajuda. Então, eu tava na minha cabeça, cara, isso daqui que é o diferencial do negócio, né? Ninguém consegue chegar em lugar nenhum, cara, sem esforço, sem dedicação e sem abdicar de alguma coisa, não. Exatamente. Isso é conversa de coach. Isso é conversa de quem não tem nada. Exatamente. Né? Eu tava até brincando. O cara lá dá o curso de coach como ficar milionário e sai de chevette pelos fundos. Ué. É a verdade. Não é? Então, cara, de conversa, de boa palavra... Tem um monte. Tem muito, né? Agora, o que faz a diferença na nossa vida e o que move o coração de Deus a nosso favor são as nossas atitudes, nosso caráter, o nosso posicionamento, as nossas opiniões, né? E a gente tem que ter a base do bom costume, né? Do que é bom, né? Tá lá em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é longânimo, né? Sábio, de boa fama, é isso que a gente tem que praticar, né? E você tem uma base muito boa, né? E mesmo se a gente não estiver falando para cristãos hoje, se você estiver falando com uma pessoa que não tem costume cristão, isso é uma boa maneira de se viver, de se seguir. Exatamente. Tá? Porque são os bons costumes, é isso que move a sociedade para o bem. As leis foram feitas em cima disso, se você pensar, né? Então, essas são as diretrizes para a pessoa de bem, para ter uma vida feliz, próspera, saudável, né? E entre outras coisas, né? Mas, respondendo a pergunta, eu encarei minha faculdade como um processo que eu precisava passar. Quem já passou em faculdade aí sabe que é doloroso o negócio, né? Acho que o pessoal bebe mais para esquecer isso mesmo. Porque, cara, uma vez o cara falou comigo, cara, eu não sei como é que vocês aguentam sem álcool. Eu falei, uma graça de Deus, né? Porque eu no meu último ano de faculdade, cara, eu não tenho vergonha de falar, eu tive que parar de trabalhar. Não dava conta, era muita coisa na minha cabeça. Eu peguei um período ruim demais, né? Final de TCC, trabalho, eu já era encarregado de obra, e eu, com aquele monte de responsabilidade na minha cabeça. Eu tinha 20 anos de idade na época, quando eu era encarregado, terminei a faculdade com 22 anos. Aquilo era demais pra minha cabeça. Por mais que eu tivesse a vida toda treinando, né, vamos dizer assim, a idade também conta nisso, né? A idade conta, porque ajuda. Amadurece, não tem jeito. E então aquilo foi demais pra minha cabeça, aquilo deu um nó na minha cabeça, eu achei que eu ia ficar doido. Graças a Deus passou, né? Passei, formei e, cara, tem gente que tem saudade de tempo de faculdade, mas cara, eu não tenho saudade de faculdade, não. Eu não tenho saudade de faculdade, não. Vai ter. Cara, a faculdade ficou pra lá, eu sou grato demais, né? A oportunidade que eu tive, eu estudo, eu sei que muita gente não tem oportunidade, né, cara? Sim. Mas não é a maioria, tá? Não. Não é a maioria. Porque quem quer fazer uma faculdade, quer fazer um curso... Eu falo sempre a mesma coisa, tá? Eu não me vanglorio de ter faculdade. É bom pro seu currículo profissional? Ótimo. Mas se você não pode ter sua faculdade, você seja bom profissional naquilo que você faz. É isso. Exatamente. Né? Hoje eu tenho carpinteiro na minha obra que ganha mais do que profissional formado em engenharia. Então, por quê? É bom carpinteiro.
Você é bom no que faz? Você é faxineiro? Cara, seja um bom faxineiro. É isso aí. Né? Se você é cozinheiro, seja o melhor. Tem chefe de cozinha aí que está ganhando mais do que engenheiro, que doutor. Não é verdade? Exatamente. Então, seja bom naquilo que você faz, né? Não tô descredibilizando a faculdade. Hipótese nenhuma. Eu acho que é um ótimo caminho, principalmente para um jovem que ainda não tem muita noção do que fazer ainda na vida. Ela te abre muitas... Porque a faculdade, né? O que acontece? Eu não sei se eu posso falar isso. A faculdade não te ensina nada, falei. Essa é a verdade. A faculdade ela não te ensina nada. Ela te mostra tudo. Mas ela não te ensina nada. Quem tem que correr atrás é você, cara. É isso aí. Né? A gente tem aí na cidade hoje, a gente tem uma faculdade aqui, a FESO, que eu vou falar do que eu sei que é engenharia. Eu estive fazendo umas contas aí, se você pegar uma média aí de 30 pessoas por ano, que a FESO com 2 turmas com certeza forma, de 2020 para cá, que foi a primeira turma que saiu da FESO, então nós temos uns 150 engenheiros na cidade aí. Mais ou menos. Agora, se você vê 30 empregados, é muito. É verdade. Não é? É verdade. Mas é o que? A faculdade foi ruim? Não, às vezes o empenho daquele 30 foi maior do que os outros 120 que restaram, né? Sim. Então é a questão de lógica, de você analisar os cenários da coisa, como é que funciona, do teu interesse, entendeu? Porque tem gente que quer começar aqui, meu irmão. Eu tô formadão. Já quer começar em cima já, né? Cara. Entendeu? Eu trabalhei de culé depois de formado em engenharia por bastante tempo para poder procurar e cavar uma vaga. E a gente não tem que ter vergonha de recomeçar e nem vergonha de trabalhar. Você tem que trabalhar do que tiver disponível para você fazer. Exatamente. Entendeu? Eu sempre procurei uma maneira de ganhar um dinheirinho enquanto eu igual eu falei, era servente pedreiro. Eu fui apicultor. Entendeu? Eu trabalhei já em roçado, já trabalhei um monte de coisa, cara, que você possa imaginar, né? Trabalhei com festa, animação de festa, era um monte de coisa. Mas eu falei, cara, a obra vai ser melhor, a obra tá rendendo mais um pouquinho, vou ficar pela obra. E você, outra coisa, outra dica que eu vou dar para quem não tem o seu curso, ou para quem é mais jovem do que eu, ou quem é mais velho, mas tem intenção de ingressar na carreira de trabalho, meu amigo, olha, você faz muito bem uma determinada coisa. Poxa, sei lá. Poxa, eu faço muito bem maquiagem, né? Eu faço muito bem maquiagem. Ou eu faço muito bem unha, ou eu faço muito bem um serviço de carpintaria, um serviço de funilaria, um serviço de pintura. Cara, eu domino aquilo ali, eu tenho habilidade manual, né, com aquilo ali. Eu vou te falar meu caso, eu era bom servente, eu era bom pedreiro. Imagina se eu invento de fazer direito, se eu invento de fazer veterinário. Fora da realidade. Irmão, o teu sonho, tem essa questão também. Muita gente vende o sonho, né? E as pessoas, porque a gente tá numa live de Instagram. Mas tem muita gente que tá com a vida no Instagram, cara. Tu vê a postagem, tu vê o almoço, tu vê o cenário, tu vê a viagem e tu fica ali frustrado dentro de casa. Pô, por que tu não tem isso? Todo mundo tem. Esquece o negócio, Instagram é mentira. A vida real é essa que eu tô falando aí e ela é difícil pra todo mundo. Inclusive pra esse que tá no Instagram lá falando mentira. Não é? Então, você faz muito bem uma coisa, especializa naquilo que você é bom. É isso aí. Tá? Especializa naquilo que você é bom. E ganha teu dinheiro. É isso aí. Teu dinheiro primeiro. Depois tu vai atrás do teu sonho. É isso aí. Tá? Teu sonho pode ser depois uma coisa para você se satisfazer. Né? Profissionalmente, pessoalmente, isso é opinião minha. Você faz bem uma coisa, mas às vezes o que você tem sonho de fazer você não domina. Aí tu vai ser o quê? Você vai ser um profissional meia boca? É isso aí. Faz aquilo que você faz bem. Especializa naquilo. Isso aí. Vai lá, faz, alcança, sonha, luta, corre atrás, faz ali. Aí, pô, folgou. Peraí, eu tenho sonho de fazer isso aqui, não vou fazer isso daqui agora. Deu uma folgadinha, você entra naquilo ali. É isso aí. Né? Porque isso é princípio de inteligência, porque, né, a vida não é feita só de sonhos, né?
a gente também tem que estar com o pé no chão, pensar bem o que a gente faz, para a gente poder não tomar decisões erradas. Muita gente está frustrado porque toma decisões erradas e depois não consegue bancar, nem mentalmente, nem financeiramente, nem psicologicamente. Você tem que dar os seus passos acertados, porque a gente não tem, cara, como errar. A vida é curta, o recurso é pouco, ainda mais a gente que veio de família mais, né, mais humilde, então a gente tem que ser assertivo. Isso aí. Exatamente. Então pensa bem no que você vai fazer. Teus sonhos darão certo, tá lá em Provérbios. Pensa bem, estuda, calcula. E depois aí sim, você vai e faz. Mas o teu caráter, a tua consciência tem que estar limpa, teu caráter tem que estar em primeiro lugar, você tem que ter muito bem firmado o que são teus conceitos, teus valores, né? Para poder você chegar na faculdade e ficar doido. Doideira mesmo, né, cara? Porque você vai chegar lá, você vai ver tanta oportunidade, cara. Que se você não souber o que você estiver fazendo lá, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É exatamente isso. É isso. A pessoa tem que entrar focada, né, no que quer e manter o pé até a fim. A vida é assim. Seja a sua faculdade, seja a sua profissão, seja o seu relacionamento, seja o seu objetivo. Então você tem que focar naquilo que você está fazendo. Você focou naquilo que você está fazendo, você vai embora. Né? E Deus se agrada disso. Sim. Deus ajuda nisso. E Deus é o nosso provedor. Amém. Entendeu? Desde que a gente esteja alinhado com Ele. Não adianta querer culpar Deus por coisa que você fez errado. Exatamente. Verdade. Né? Exatamente. Então, e outra coisa, a gente nunca pode deixar ao Senhor por nada que a gente venha fazer. Né? Buscar primeiro o reino de Deus. Então, com Deus na frente, tudo dá certo, cara. Né? Mas você tem que continuar. Deus não vai te dar aquela história do carro, né? O pai vai dar um carro pro filho que não sabe dirigir ou ainda não tem responsabilidade. Mas o sonho do filho é um carro. Mas o pai vai dar, o pai sabe o que é melhor. Então ele só vai chegar o carro na mão do filho no dia que o filho tiver sua habilitação, tiver sua responsabilidade. Isso aí. Não é isso? Então, cara, se você quiser cortar caminho, né? Anda na frente. Anda na frente, pensa direitinho e planeja o teu objetivo, teu sonho. Planeja direitinho que dá certo. Né? Sempre dá. Deus nunca deixa a gente na mão, não. Deus não deixa, não. Mas a gente tem que estar alinhado com Ele. Deus só tem compromisso quem tem compromisso com Ele. Quem não tem compromisso com Deus, meu irmão, Deus não está aí. Entendeu? Deus é fiel na palavra e Deus faz uma coisa. Deus não interfere no seu livre-arbítrio nunca. Entendeu? Você tem a chance de você escolher. Eu estava brincando aqui, falei que eu não servia para desviar. Mas se eu quisesse forçar, eu conseguia. Sim. Né? Eu ia falar que eu não ia conseguir. Né? Não ia conseguir. Mas o que acontece? Deus te dá a tua escolha. Mas aqui, meu irmão, tá errado. Meu filho, olha, isso aqui tá certo, isso daqui tá errado. Agora, é contigo. É isso aí. Se quiser ir comigo, é por aqui. Se você não quiser ir comigo, é por ali. Exatamente isso aí. Deus é muito justo nisso aí, né? E a gente às vezes planta coisa errada, aí questiona a colheita. Exatamente. Exato. Então não adianta. Você que pensa plantou. direitinho. Se você sabe que você está errado, igual um amigo falou lá comigo, pede Deus para falar contigo, fica quietinho, escuta. Ele vai falar contigo onde é que tu errou. A gente sabe até onde a gente errou. Né? E Deus respeita isso, tá? Deus respeita isso. A gente que não respeita a vontade de Deus, mas Deus respeita a nossa vontade. Respeito. Verdade. Meu camarada, nessa história tua aí, cara, eu vi que tu é muito focado, cara. Isso aí pra mim é uma coisa que eu admiro muito. E realmente é uma coisa que tá faltando nos jovens hoje em dia, que é o foco, né? Os jovens começam alguma coisa e de repente já perde o foco, não quero fazer mais isso. Isso é realmente uma coisa que os jovens precisam aprender e trazer pra vida, né, cara? É o foco, focar nos objetivos. E você passou por um momento aí que realmente foi difícil, muita coisa na cabeça, trabalhando, faculdade. Como é que você conseguiu conciliar o seu ministério junto a isso? Cara, eu nesse momento da minha vida, acho que foi o momento que eu mais tive movimento no meu ministério também. Eu acho que isso também me ajudou a me dar uma confundida. O jovem, ele precisa de uma ocupação. Para mim, isso é base, tá? Quem é jovem tem que procurar um dia ser um profissional, ocupar a mente com profissão, primeira coisa, porque
o sonho não te enche a barriga, né? Você um dia vai ser um pai de família. Se você não quiser ser pai de família, você pelo menos a você mesmo você tem que sustentar. Sim. Para você poder descansar quem te criou a vida inteira. Isso né? aí. O negócio de gente que fica na aba de pai e de mãe tá errado, né? Porque todo mundo tem a sua dificuldade. Teu pai já fez a parte dele, te criou, cara. Né? Agora, se você daqui pra frente puder ajudar ele, tu ajuda. Se não puder, tu não puxa o pé pra trás, não. É isso aí. Então, a gente tem que ter noção que onde a gente está atrapalhando, né? O que a gente está fazendo, né? Bom senso é muito importante, um jovem buscar bom senso. Porque a cabeça... eu sei que a mente fica meio assim, meio voada. Mas se você parar, pensar, você buscar os conselhos certos, as pessoas certas, principalmente de Deus, é uma vida de oração, né, cara? Sim. Se você não tiver foco na vida de oração, você não consegue ouvir Deus falar. E Deus usa, sim, pessoas para poder te falar, mas Ele quer falar contigo também. Então o jovem precisa ter uma ocupação, e eu tive uma ocupação muito grande antes de ser profissional na igreja. Entendeu? Eu estava de segunda a segunda dentro da igreja, porque eu me lembro quando eu era criança, transitando para adolescente e tal. Segunda é ensaio, a terça é o culto, o quarto é do teatro, e do outro dia é visita, o outro dia é discipulado, é célula, é uma coisa, sábado é um culto na casa de alguém, é culto familiar, não sei o que, domingo já é culto, louvor e adoração de novo, aí já engatou na segunda de novo. Então, cara, eu estava sempre ocupado. Eu estava sempre ocupado com os afazeres da igreja, eu sempre fui muito comprometido. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que procurar ser comprometido. Tem gente que na primeira dificuldade desiste. Sim. Né? Isso é psicológico. Isso é você tem que pedir força a Deus para continuar. Se você nunca conseguiu completar nada na sua vida, olha, eu não consegui completar um ano. Eu não consegui completar um curso. Eu não consegui completar um ano letivo. Eu não consegui completar o tempo que eu precisava de carteira para poder avançar, para poder ser classificado, para alguma coisa assim. Você tem que começar a exercitar isso. Sim. Se você nunca conseguiu, pede força a Deus e comece agora a conseguir. Exatamente. Verdade. Né? Porque você precisa disso. Porque enquanto você não romper esse ciclo, você vai ficar dando volta. Sim. Volta. A Bíblia ensina a gente em tudo, né? Olha lá o povo lá no deserto 40 anos dando volta, dando cabeçada. Ninguém queria parar para raciocinar, porque ficou tudo rodando. A viagem não era perto? Por que eu tô rodando? Será que alguém parou para pensar isso? Não, você não quer parar para pensar, você quer agir por impulso, você quer fazer o que está na carne, né? Na flor da pele ali, as tuas emoções. Cara, para de ouvir tuas emoções, dá ouvido à tua razão. Um pouco, pensa no que você aprendeu. Pensa. Começa a falar, Deus, é isso aí que eu tenho que fazer? É isso que eu estou certo? E foco, cara. A gente tem que ter foco na vida para tudo, né? Desde nossa carreira espiritual, na nossa carreira profissional, amorosa, né? E eu fico muito entristecido porque eu vim de uma linha muito comprometida e eu não vejo mais esse comprometimento. Sim. Que eu fui Realmente. instruído. Entendeu? Isso desanima a gente porque a gente fica triste pela pessoa, né? A pessoa poderia romper na vida, ela poderia, né, sair fora daquele ciclo, entrar em outro, melhorar, né? Isso não me desanima, mas é prejudicial para o próximo. Sim. Eu fico triste por ele, né? Então a gente tem que procurar romper esses ciclos, né, de procrastinação, esses ciclos de que vou deixar para amanhã. Cara, você tem que começar. Se você não consegue começar, se você não tem uma opinião, uma ignorância, vamos chamar isso de ignorância, não é uma ignorância, é uma opinião para mudar, uma chave. Virei. Olha, eu fumo, a partir de hoje eu não fumo mais. Cara, o cara que é viciado é complicado. Sim. Entendeu? O cara que tem um vício, o que ele tem que fazer? Ele tem que começar a abandonar até que aquilo já seja passado. Isso aí. Né? Alguém consegue falar, Sim. A partir de hoje eu não faço isso aqui mais. Tem um monte. Tem gente que consegue. Agora, será que todo mundo que está ouvindo a gente consegue? É isso aí. Pois é. A gente teve dois exemplos. Né? Não sei. Tá. Cara, e a dedicação também tá pequena, entendeu? Pessoal, se eu começar a falar disso daqui, eu vou falar a noite toda. É um assunto que eu gosto porque
eu gerencio pessoas hoje, né? Uhum. Eu lá na minha obra lá, eu tenho direto e indiretamente 50 homens a meu comando. Caraca. Então, eu fico gerenciando. Eu falo com o cara, ó, faz isso, e com esse aqui, faz isso, faz aquilo. Então eu vejo o perfil comportamental da maioria, de todo mundo, Uhum. e tanto o perfil do cara, e tanto também a demonstração do que ele faz. Então eu fico olhando isso, cara, e isso não tem barreira de idade. O funcionário mais velho tem 74 anos, Caraca. o mais novo tem 18. Aí eu fico vendo aquela disparidade de idade e as coisas se repetindo. Cara, é o cara que não quebra ciclo, ele vai ficar velho e aquilo ali tá com ele. Vai levar pro resto da vida. Se não quebrar o Se ciclo. ele não quebrar, aquilo ali tá com ele. Entendeu? Eu não espero, eu espero que com 74 anos eu esteja com a vida tranquila e não preciso mais estar dentro do canteiro de obra. Tá entendendo? Mas eu posso estar por lazer, por diversão, para botar a mente ativa, aí é saudável, é legal. Agora, tem gente lá por necessidade. Entendeu? Então, cara, o jovem tem que começar de hoje a pensar nisso. É isso aí. Entendeu? Aí eu vou me comprometer com o Senhor. Então você tem que começar a partir de hoje, cara. É isso aí. Tem que começar a partir de hoje. Entendeu? Você tem que chegar no culto, você não pode chegar no culto e você querer um show culto. Sim. Você tem que chegar no culto, você tem que saber a essência do culto, o que você veio prestar, o que você veio fazer, pensar. Tá faltando raciocínio. O cara vem no modo automático. Ah, não tem nada pra fazer em casa, eu vou na igreja. Cara, isso. Misericórdia, é exatamente isso aí. Eu vou vir pra igreja, eu quero prestar meu melhor culto. Eu quero prestar minha melhor adoração. Se eu não sei fazer isso, eu vou treinar isso. Entendeu? Se eu não sei ainda, cara, eu não sei como é que começa. Começa aos poucos. Né? Procura alguém mais sábio, alguém mais experiente, que vai te ajudar com isso, né? Aí você começa a granjear esse talento. Aí você começa a ver o que Deus tem contigo. Aí você começa a identificar com alguma coisa. Isso aí. E você tem que procurar alguma coisa pra você fazer, cara. Você tem que estar envolvido. Sim. É verdade. Né? O que você faz na sua vida, você tem que estar envolvido. Sim. Porque o ser humano ele foi criado para ser útil. Entendeu? A inutilidade do ser humano está afundando muita gente em depressão, Sim. em ansiedade, em desgosto, em procrastinação. Sim. E vício. Sim. Né? A dopamina aí na mente do cara. Direto. Sim. Por quê? O cara não sente prazer em nada. Então ele tem que ter um pico de adrenalina, de dopamina, para ele poder ficar bem. É isso aí. E na hora que aquele efeito acaba, o cara cai na terra. E cadê? Onde é que eu tô? E eu voltei pra minha vida. Então, se você quiser mudar isso de verdade, se você não quiser viver de um sonho, você tem que acordar pra realidade. Sim. É isso. Não é? E eu sempre pensei nisso. Eu, desde criança, cara, eu sento no primeiro banco da igreja. Eu fui acostumado assim. E às vezes, eu me lembro da maior parte da minha vida eu estar indo pra igreja sozinho. Criança, adolescente, sozinho. Não precisava do meu pai me levar na igreja, minha mãe me levar na igreja. Meu pai bebia na época, falava comigo assim. Meu pai fazia churrasco lá na oficina lá dele lá. E falava assim, eu doido pra ficar no churrasco, ô pai, não sei o que. Ah, faz o que eu mando, não faz o que eu faço, vai pra igreja, tem compromisso, acelera na minha frente. E era assim, meu amigo. Eu aprendi assim, debaixo dessa canecada, né? Eu aprendi assim. E, cara, louva a Deus por isso. Né? Então, o envolvimento é importante, principalmente com Deus. Né? Não pode deixar. Respondeu, com certeza. Não. Mais alguma pergunta? Cara, tô bem satisfeito com o que eu tô ouvindo, muito feliz. E é muito importante, porque a gente vê como é diferente, né, a geração de hoje. E eu atribuo muito isso também à tecnologia, que fez muito isso para essa geração. Há um tempo atrás a gente não tinha, né, esse recurso, né, tecnológico. Igual, eu estava falando aqui, quando eu comecei a tocar teclado na igreja, a gente não tinha o Cifra Club, a gente não tinha o YouTube, a gente não tinha professor. Sabe o que a gente fazia? A gente pegava um rádio, colocava na mesa, caderno e caneta, meu irmão, e ouvido. Caraca. Volta a música aqui. Qual nota é essa? É essa. Bate no teclado. Deu a nota, deu. Volta a música de novo. Anotava, a gente montava a cifra. E a gente foi ficando bom de ouvido. Isso aí. A gente foi ficando bom de música. E a gente foi aprendendo. Né? Mas tem confortos que te estragam. Você foi condicionando aquilo ali. Exatamente. E
o conforto traz preguiça, né? Sim. A preguiça é uma coisa que te paralisa, né? Igual eu tô falando, eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem chegar na igreja e ele pensar, cara, eu vejo, assim, geralmente eu tô olhando a igreja, né? Então eu fico feliz quando eu vejo, cara, o jovem, ele chega ali, o cara que quer um compromisso, você vê no rosto dele, né? Ele tá ali, ele tá interessado, ele tá sedento, ele tá vidrado, ele tá concentrado. Esse cara quer. Sim. Entendeu? E a gente tá falando muito de jovem. Eu tenho 28 anos, né? A minha geração não é tão antiga assim. Não. Né? Mas, igual eu te falei, a gente teve um emburrecimento muito grande. A gente teve uma descredibilização muito grande da figura a gente fala muito do pai, né, que a nossa igreja é a casa do pai, da figura do pai, da figura, né, do paterno mesmo, né, que são referências, né, são diretrizes, né, que a gente zela, que a gente preza, que a gente vê como certo. Isso. Né, e isso faz muita falta, né. Eu vejo muito jovem perdido e muita gente também mais velho, perdido. Eu sempre falo com o pessoal aqui, cara, o membro da igreja, o que ele tem que fazer? Também é outra coisa também. O membro da igreja, o que ele tem que fazer? Ele tem que chegar na igreja. Eu não sou dono dessa poltrona, entendeu? A poltrona aqui, meu irmão, é do visitante. Tá? O membro da igreja tem que fazer o quê? Ele tem que ocupar os primeiros lugares. Isso aí. Primeiros lugares é quem? Corpo, liderança, membro, todo mundo ali. Por quê? A gente é o que mais precisa estar concentrado nessa palavra. Verdade. Primeiro ponto é esse. A gente precisa estar muito concentrado. A gente não pode estar lá atrás, onde conversa, onde tira a nossa atenção, onde a gente tem que estar concentrado. A gente veio para prestar culto. Então a gente está concentrado. E outra coisa, a gente liberou o banco de trás para o visitante que não tem coragem de sentar na frente ainda. É isso aí. Né? Então isso é logística, né? Exatamente. Então, sentamos na frente para dar, né? Igual, a gente fala de igreja, né? Eu sempre fui internacional minha vida inteira. Eu toquei muito em outras igrejas, né? Saí muito para tocar, tive banda e tal. Então conheci muitas culturas diferentes também, né? De muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo que eu respeito muito, que eu amo muito. E são culturas, tem umas que dá para mim, tem outras que não dá para mim. Que eu estava falando de responsabilidade, que eu estava falando de disciplina, que eu estava falando de cabeça ocupada e tudo isso tudo se resume numa e você tem que, cara, você tem que pegar isso aí, você tem que comer esse negócio aí. Você tem que virar seu livro de cabeceira, você tem que entrar na sua mente, mesmo que não seja, você não precisa virar o radical, mas isso tem que virar na tua mente, isso tem que estar vira e mexe martelando na sua mente para você poder ter uma vida bem sucedida, né? Com Deus e aqui na Terra. Sim. E, cara, vamos falar, usos e costumes, né? Já que a gente está falando de igreja, eu falei agora de ordem de assentamento. Vamos ser congregacional então. Falei dos bancos da igreja. Agora, vamos pensar nos usos e costumes. Se eu estava conversando com um camarada, geralmente eu converso com um não crente sobre isso. Porque os crentes não têm muita paciência e nem maturidade para escutar muita coisa que às vezes a gente fala, apesar de ser crente, ser cristão. O cara é tão enrijecido na religiosidade dele que ele não aceita as outras. É verdade. Né? Tem razão. E eu aprendi muito isso também, porque nesse convívio que eu tenho com muitas pessoas, majoritariamente não crentes, e sempre quando eu tenho oportunidade, eu falo alguma coisa da palavra, que também eu não posso ser o cara chato que só fala de Bíblia, que sou insuportável, porque esses caras veem a gente assim. Eu comecei a trabalhar inclusive com um ateu uma vez do meu lado, o cara sentava do meu lado do escritório. E esse cara hoje não é mais ateu. Caraca. Ele não é mais ateu. Mas eu sempre o respeitei e ele sempre me respeitou. E um dia esse cara chegou pra mim e falou: cara, você é o único crente que eu respeito. Caraca. Né? Porque eu nunca tive figura de cristão a ser seguido. Meu pai é crente, fulano é crente, eu já tive dentro da igreja, mas eu nunca conheci um cristão. Agora você eu respeito. Olha só. E eu não sou bitolado da Bíblia.
lado, tá? Tem que ser assim, tem que ser assim. Você tem que respeitar a pessoa. Pô, rapaz, essa é a sua crença. E a dela? É isso aí. Como é que fica? É só a sua opinião que importa? Não, você tem a opinião do colega ali, que por mais que você não concorda, ainda é a opinião dele. Sim. Então, se você pode contagiá-lo para o bem, assim como eu creio que a palavra ela não volta vazia, eu vou semeando ela. Isso aí. Eu vou semeando ela. Quanto de semente? Pode ser pouca, pode ser muita, eu não sei, depende da terra. É isso aí. É isso. Tem que ter essa sensibilidade, Isso. porque senão a gente mais espalha do que ajunta, É verdade. né? E eu estava esses dias conversando, teve um senhor que me ajudou muito quando eu vim morar em Teresópolis. Eu fiquei muito entristecido porque tudo que eu conhecia era lá na minha localidade, amigos, igreja, serviço. E, cara, Deus sempre, já falei do carinho que Deus tem comigo. Deus, mais uma vez, teve muito carinho comigo, colocou uma pessoa na minha vida. Só que ele é um pastorzinho de... não falo no sentido pejorativo da palavra pastorzinho, mas ele é muito simples, ele é muito humilde, ele é um assembleano nato. E ele falava comigo, ele é um paraibano, ele falava comigo, eu sou do tempo que assembleano usava chapéu. Eu falava assim, boa. Aí, e ele me ajudou muito, porque eu não tinha onde congregar ainda, e ele me levava para a igreja dele para tomar a ceia. Uhum. Ele falava assim, Marco, você não pode... Meu nome é Marco Antônio, me chamo de Júlio, porque Marco Antônio é o meu pai, né? Meu pai é original, eu sou genérico. Aí eu sou o Júlio. Mas aqui na cidade o pessoal me conhece mais como Marco, lá no Pior o pessoal me conhece como Júlio. Então ele falava comigo, Marco, você não pode ficar fora da comunhão, você vai esfriar, meu irmão. Vamos na ceia comigo, vamos no monte. Eu não aguentei ele no monte não, cara. Era 5 horas da manhã, domingo, não dava pra pegar não. Não dava pra pegar não. E olha que eu sempre fui de monte, vigília. Né, eu tinha uma banda, a gente só tocava corinho de fogo e era vigília só em cima vigília. de vigília. Né, era monte, era consagração, era uma benção. E eu tava acostumado com o rock, mas perdi um pouco o ritmo e ele lá, ó. Gostava de ver ele pregando. Ele falava assim, eu tenho 40 anos de evangelho e a chama não se apagou. Glória a Deus. Aí eu comecei a acompanhar esse camarada, cara, pra tomar ceia. Na hora que eu cheguei na igreja dele, cara, sentava a mulher do lado e o homem do outro. Né? Que isso, cara. Tradicional. Muita gente não sabe nem o que é isso. Mas ainda existe, é frequente. Eu já toquei muita vigília de Deus é Amor, que a gente não podia ter instrumento. Eu chegava lá com o tantã e o pandeiro na palma, a gente tocava, a gente acabava até a luz, a gente dava glória sem luz até de madrugada, né? E é um tempo muito gostoso. E eu comecei a ter essa percepção daí pra frente sobre essa questão que muito nos enrijece, sobre religiosidade. E eu tive preconceito dentro de mim. Falei, poxa, por que o homem tem que sentar de um lado, mulher do outro? Tudo é o rasgou, Jesus é pra todos. Cara, até a nossa liberdade às vezes nos atrapalha. É verdade. E vou te falar, quem não sabe lidar com a liberdade, melhor que tivesse preso. Verdade. Por quê? A gente tem um discurso de liberdade. A gente fala, a Bíblia fala que tudo é lícito, nem tudo não convém. A gente fala isso, cara, mas a gente não vive isso, né? Hoje a gente, como cristão, as práticas, né, do mundo invadiram muito a igreja. E a gente tem sido muito atacado com isso. E essas pessoas que preservam, né, ainda que por alguns seja ignorância ou não, mas preservam aquela fonte primária, né, aquela raiz. E ele falava muito isso comigo, ele trabalhava em obra, né, e ia para a obra de paletó. Aí ele falava comigo assim, crente tem que andar de paletó. Falava assim, é isso aí. E eu fui levando ele, né, por aí assim, e eu fiquei pensando, cara, só quem sabe de onde Jesus tirou ele que pode medir esse negócio. Verdade. É verdade. Forte. Verdade. Não é? É verdade. Pensa comigo. Eu acho muito bonito uma pessoa que tem seus usos e costumes preservados. Não acho que serviria pra mim. Mas respeito muito. Sim. E eu não respeito de você lá e eu cá, não. Respeito com admiração. Sim. Entendeu? A pessoa que abdica de mostrar o seu braço,
a sua perna ou o seu cabelo, porque fala que está se preservando por amor ao Evangelho, cara, esse cara está pagando um preço de sacrifício que a gente não está disposto a pagar. Exatamente. Diferente. Aham. Tá entendendo? Diferente. Às vezes a gente jejua para mortificar nossa carne, né? O jejum é uma das armas espirituais que nós temos, Sim. mas o jejum não move o coração de Deus, ele abate a nossa carne. O jejum não faz nada com Deus. O que move a mão de Deus a nosso favor é a nossa oração. Sim. O jejum, ele quebranta a gente, Isso aí. né? Cara, você já parou para pensar que isso daí é um jejum eterno que o cara faz? Exatamente. Que o cara tá sempre ali pagando o preço de sacrifício e coisa. Quem somos nós para falar alguma coisa disso daí? Né? Verdade. Que o cara Boa é reflexão. que o cara é quadrado, que o cara... Rapaz, né? Infelizmente, nós somos evangélicos e isso está muito banalizado. Sim. Né? Você fala hoje que é crente, até tem que ver onde está falando. Eu sou crente. É assim. Né? Antigamente, quando eu era criança, a gente tomava benção, mais velho, benção, né? Chegava um pastor, o cara tinha que estar arrumado, meu amigo, para receber o pastor, entendeu? E chegou o pastor, criança não pode falar, criança não pode fazer bagunça, criança tem que estar, né? O pastor não, o irmão da igreja vai vir aqui hoje, ô irmão, aí chegou. Né? Respeito pelo irmão. O irmão estava passando lá na rua, quem estivesse falando besteira aqui, xingando, ele parava porque o irmão está passando. Graças a Deus eu consegui. Deus me deu a graça de acontecer isso comigo. De eu passar em algum lugar que alguém estava falando alguma coisa. Peraí, tá vindo aí, evangélico, tem que parar com esse negócio aqui na hora que... É gratificante, né? Mas, entendeu? Mas isso é o quê? E eu não deixo de brincar. Quem me conhece lá sabe que eu sou brincalhão e tudo. E gosto da farra, do pessoal, porque o trabalho, né? Ele te exige. Se você levar ele a ferro a fogo, eu tô falando de seriedade pra você. Mas você também não tem que ser engessado a múmia, não. Porque senão ninguém te atura, tu vira um chato. Ninguém quer estar perto de você. É verdade. A mesma coisa quando você está evangelizando, que o nosso ato de evangelismo, do nosso dia a dia, frequência, né? É a nossa atitude ali, a pessoa vê como é que a gente se comporta. Isso. Você não deixar contaminar, que vira e mexe, você está por osmose recebendo aquele negócio, né? O palavrão está entrando, a brincadeira boba está chegando, e você vai pegando aquilo vai entrando na carne, cara, né? E você tem que saber, Jesus me livra disso, Deus me livra desse negócio aqui, porque, né, eu sou falho, sou pecador, e isso acontece comigo, então eu tenho que estar procurando sair fora desse negócio. Exatamente sim. Então, cara, é uma corda bamba, rapaz. Se você desequilibrar pra cá, você cai pra cá também, né? Então a gente tem que atingir em Deus o equilíbrio, sabedoria, muita discernimento e sabedoria, principalmente, para a gente saber lidar, né, com esses tipos de situações adversas, né? A gente vive em vários meios, cara. Sim. Você chega no seu meio de trabalho, é um meio. Você chega dentro da sua casa, o ambiente é outro. Você chega dentro da sua igreja, o ambiente é outro. Você viajou, é outro ambiente. Sim. Você está no ponto do ônibus, transporte público, é outro ambiente. Você tem que, rapaz, você tem que ser um camaleão. É verdade. Não é? E não botar o pé para fora da faixa. É isso aí. Então, né? Fica aí meu respeito aos irmãos, né, que sacrificam mais do que eu nesse quesito. E eu gostaria muito que a gente voltasse a um tempo, que a gente voltasse a nossa reflexão do que a gente faz, né? Não ser um crente, um evangélico de moda, de costume, entendeu? Eu creio que a palavra de Deus se renova a cada dia e as coisas mudam mesmo, mas a gente não pode perder a nossa essência. Não. As pessoas, cara, eu vejo todo dia a essência se dissipando, entendeu? Todo dia. Só que é muito oba-oba, né? É legal, cara, mas o foco principal já foi substituído, né? É isso aí. Isso é muito triste para nós, né? O foco principal de tudo que a gente faz, de tudo que a gente é, da fé que a gente professa, está sendo substituído. A gente tem que ter muito cuidado, cara, sempre olhando atrás, sempre dando um passo à frente e olhando atrás, dando um passo à frente e olhando atrás. Será que eu estou certo? Será que eu... Retrovisor, bota o tamanho que você quiser, cara. Vai olhando, né?
E a gente tem que estar pautado. Pautado na palavra, pautado nos ensinamentos. Né? Eu falo sempre, eu já falei aqui, volto a repetir. Antes de você ser crente, seja homem. É isso aí. Né? Antes de você ser uma mulher, antes de você ser uma cristã, seja uma mulher digna, de caráter, de valor, que aquela pessoa respeitosa, aquela pessoa de virtude. Isso. É isso aí. Né? A mulher, a Bíblia fala lá, a mulher da sabedoria, a mulher sábia, virtuosa. Que fica lá, a mulher virtuosa. Né? Isso que é o interessante, isso que, né, que chama a presença de Deus e faz você ficar realmente em evidência. Sim. Né? Assim, você ser reconhecido como uma pessoa que carrega algo diferente. Sim. E você falou de caráter, né, cara? Hoje, por acaso, eu tava, antes de vir pra cá pro podcast, eu tava pensando com Deus, eu falei, cara, qual seria o meu testemunho se um dia eu precisasse sentar lá do outro lado? E o Espírito Santo me trouxe assim, você não teve um lar cristão, mas você teve caráter. Aí eu falei, como assim? Aí Deus começou a me trazer à tona a minha infância. Cara, eu fui criado dentro de uma favela. Eu vim da roça, mas porém eu vim muito cedo morar na cidade. Então eu fui criado dentro de uma favela, Barroso e Rosário. E eu falei assim, como assim eu tive caráter? Deus começou a me trazer à tona. Cara, eu andei com pessoas que traficavam, que usavam drogas, que eram alcoólatras. Cara, e graças a Deus eu nunca passei por nada disso. Eu não deixei de andar com eles, mas eu nunca fumei uma maconha, nunca experimentei, entendeu? Eu nunca experimentei, cara. Tipo assim, a minha infância toda, eu sabia por quê. Meu pai sempre me ensinou a mesma coisa que seu pai falou. Que é certo. A me dar um caráter. Então, peraí, se eu sei que é errado, eu não preciso ser cristão, cara. Se eu sei que é errado, pra que eu vou fazer? Peraí, meu pai sempre me ensinou que o alcoolismo pode destruir minha vida, que as drogas podem destruir minha vida, que a prostituição pode destruir minha vida. Peraí, pra que eu vou fazer? Pra que eu vou experimentar algo que eu sei que pode destruir minha vida? É uma coisa que está sendo banalizada. As pessoas sabem que pode destruir. A gente vê, abre a internet aqui, se a gente abrir a internet, a gente vai ver casos de prostituição, destruindo vida, todo alcoolismo, drogas. É o que mais tem acontecido destruída hoje, a juventude hoje em dia. E os jovens ficam brincando na corda bamba, igual você acabou de falar. A pessoa sabe que é errado, sabe que pode destruir a vida dele, aí a pessoa, vou dar só um traguinho para experimentar. E é avisado o tempo Exatamente. todo. A pessoa que o jovem que está inserido no nosso meio, né, que é onde a gente está na igreja, a gente tem o nosso hug aqui, a gente trabalha em cima disso, a gente pauta esse tipo de coisa o tempo todo. E ainda assim, muitas das vezes, vai na corda bamba e está o coração inclinado a praticar para poder pertencer a um determinado grupo, para não ser olhado de forma diferente dentro daquele meio inserido. Para me dar minha parcela de 2 centavos aí de contribuição sobre isso, eu me lembrei, cara, que eu tinha 14 anos, meu pai construtor civil, e aí eu queria muito uma bicicleta, que na minha rua, onde eu morava, era uma rua sem saída, então tinha muita amizade entre os vizinhos. E aí todas as crianças no Natal ganharam uma bicicleta. Foi Natal? Acho que foi Natal, ganharam uma bicicleta. E aí meu pai falou o seguinte pra mim, eu falei, pô pai, me dá uma bicicleta também. Todo mundo ganhou? Todo mundo ganhou, quero andar de bicicleta com meus amigos. Mas justo, né, Paulo? Aí meu pai me disse o seguinte, beleza, vou te dar a bicicleta, só que eu preciso que você vá pra obra comigo 1 semana. Você vai comprar a tua bicicleta. A partir daquilo ali eu entendi. E nunca mais parei de trabalhar. Eu fui 1 semana com ele, pra ele poder comprar minha bicicleta. 1 semana não daria pra comprar a bicicleta, né? Mas ele tava me mostrando princípios ali. Exatamente. E a partir dali, nunca mais eu parei. Como é que pode, né, cara? Nunca mais eu parei. É questão de se posicionar, né? Tu vê? Você viu que aquilo era importante e resolveu se posicionar. Isso aí. Igual o Juninho começou a trabalhar com 16 anos porque ele realmente viu, né? Não foi porque é necessidade, mas você viu e falou, peraí, eu preciso virar essa chave. Isso aconteceu na minha infância também. Meus pais, infelizmente, se separaram e chegou uma hora que eu falei assim, caraca, peraí, eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa. Eu só vou ficar vivendo a aba? Peraí, minha mãe, graças a Deus, ela consegue bancar a casa, consegue me bancar, mas peraí, o que eu posso fazer pra mudar isso? Aí eu falei, opa, vou mudar essa chave aqui. Comecei a procurar emprego, cara. Meu primeiro emprego foi costurar sapato, cara. Colar sapato, colar saltinho. Eu dei meus pulos, dei meu jeito. Sim. Então, cara, quando a gente quer, quando a gente tá focado e determinado, a gente consegue, cara. Exatamente. A gente precisa trazer isso pra nossa vida profissional, pra nossa área realmente que a gente precisa focar, que é, cara, os jovens que hoje em dia estão batendo cabeça. Cara, o que eu vou fazer na minha vida? Pra onde que eu vou? Que lado que eu tô indo? Cara,
Você começa, exatamente, dá o primeiro passo. O que está perto de você? O que você sabe fazer? É isso? Então cai pra dentro. Foca no que você sabe, no que está perto. É a profissão do teu pai, que geralmente é a profissão do pai, né? Sim. Que está perto. Então, o teu pai trabalha com o quê? Pai, posso agarrar contigo? Geralmente é isso que acontece. Sim. E é a mesma coisa no nosso ministério aqui, cara. Você está dentro de uma igreja, como é importante você fazer parte de alguma coisa. Sim. E eu trago isso pra minha vida. E, cara, eu só consegui focar dentro da igreja, eu só consegui realmente ter um relacionamento com o Senhor quando eu tive algum ministério, alguma... compromisso. Exatamente, quando eu tive um compromisso dentro da igreja. Porque através do compromisso, a gente começa a se movimentar mais dentro de uma igreja. Sim. A gente é um corpo. Então a gente se relaciona mais. Tá mais frequente, mais presente. Tá mais frequente, mais presente. A gente se relaciona mais com pessoas. Eu vejo histórias de vida, às vezes, que eu falo, caraca, eu não sabia. Igual a tua história. Que história impactante, irmão. Então, tipo assim, a gente começa a ter histórias de vida, a gente começa a ser impactado, a ser cheio da presença. Então é importante que o jovem faça parte do movimento dentro da igreja. Ele faça parte do corpo. O só vir na igreja, só sentar. Às vezes a pessoa nem pensa em adoração, a pessoa só quer receber. Exatamente. E a parte mais importante do culto não é você receber, não é a palavra. Às vezes a gente acha que a parte mais importante do culto é a palavra. Mas se a palavra é pra gente, peraí, tem alguma coisa errada. A parte mais importante do culto não é pro Senhor? Por que a palavra é a parte mais importante, que é direcionada para mim? É a parte da adoração que é a parte mais importante. Então a pessoa tem que vir num culto sempre pensando, cara, eu tô indo lá para fazer uma adoração pro Senhor. A palavra, beleza, vai vir, porque ela precisa vir confrontar o nosso coração, porque às vezes a gente está duro, endurecido, enrijecido, e aquela palavra vem exatamente para isso, para nos confrontar, para a gente entender que a gente está ali para uma adoração do Senhor. Então por isso que a palavra é importante, porque ela dá aquele baque no nosso coração, a gente fala assim, rapaz, tô caminhando, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa incomodando aqui, eu preciso realmente abrir meu coração. Então, cara, o caráter hoje em dia é isso. É você ver que você precisa caminhar, cara, tua vida toda a gente vê a questão de caráter aí. A pessoa que estava focada nas coisas que ia fazer, por mais que tivesse aquele movimento ao seu redor, você estava focado naquilo que você precisava fazer. Você estava na faculdade, tinha jovens fazendo o que estavam fazendo lá, mas você estava focado no que você estava fazendo. Você estava tocando em outras igrejas, você estava focado no seu pensamento ali com Deus. E outra coisa, dá uma parte. Eu nunca deixei de atender o meu ministério para tocar em outra igreja. Aí. Eu nunca toquei fora, eu nunca toquei domingo em outra igreja, estando na escala da minha igreja. Entendeu? Isso também é uma coisa que é premissa. Sim. Né? Ah, mas eu estou tocando na igreja, estou servindo ao Senhor. Não, mas você está deixando a sua igreja desfalcada. Exatamente. Então, o dia que você precisa estar na sua igreja, é da sua igreja. É isso aí. Ah, eu tô numa folga, aí sim. Né? Sim. Também você pode, claro, conhecer outras igrejas, Sim. outras pessoas. Sim. A igreja não te passou pro nome dela, né? Mas você tem que ter bom senso. Isso te incomodaria se fosse ao contrário? É isso aí. Se colocar no lugar do outro é uma coisa muito importante. Verdade. É muito, né? Isso dosa muita coisa muitas decisões que a gente precisa tomar ou não. Sim. Né? Se eu olhar do outro lado, será que isso está dando certo? Né? E uma coisa também que eu queria falar era... falou sobre o compromisso, né? Isso. Com a igreja. Cara, eu ia falar uma coisa muito importante aqui que veio na minha cabeça aqui. Lembrei. Tudo que nós estamos falando aqui, não sei quanto tempo a gente está conversando aqui, mas a minha história, hoje é uma história, pelo que eu tenho visto, até um pouco rara, porque acho que ninguém quer desacomodar. Sim. Eu tinha consciência de desacomodar, mas isso virou virtude. Virou. Uma coisa que tinha que ser obrigação. Exatamente. Tá entendendo? Exatamente. Todo mundo tinha que vir configurado de fábrica assim, meu irmão. É verdade. Hoje a gente tá vendo tanta coisa ruim que quando tem alguém que faz alguma coisa assim, caraca lá, poxa, é o cara. Não é, cara, isso é o mínimo. Era pra ser o normal, né? Era pra ser normal. Né? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Se você botar, né? Igual fala assim, o cara chega lá, às vezes fala assim, a obra, poxa, mas a obra tá bonita, a obra tá bem feita. Parabéns, cara.
Esse é o meu É trabalho. meu trabalho, é minha obrigação. Tô sendo pago pra isso, é mais que uma obrigação. Não é? Aí, às vezes eu falo assim, cara, às vezes eu brinco até, mas é tom irônico. Aí o cara fala, pô, às vezes eu falo, rapaz, você não fez mais que sua obrigação, você tá sendo pago pra isso. Não é? Exatamente. Isso é uma coisa assim que... Isso tudo que a gente tá falando aqui não é coisa de outro mundo, não. Isso aqui é coisa básica. Sim. Isso aí. A gente tá conversando aqui, acho que mais de uma hora, mas a gente só tá falando de coisa básica do básico. Sim. Nada extraordinário, né? Nada extraordinário. Tem gente até que não tem isso. De repente pode ter essa novidade para alguém. Mas não é nada de extraordinário, né? Não. E agora, para poder enriquecer o nosso comentário, acho que a gente já deve estar caminhando aí para o final. Você contribuiu com o seu caráter, você contribuiu com a sua honestidade, com o seu comprometimento na igreja. Então você abriu o seu coração para o Senhor e agora você é um cristão. Então você já tem todos aqueles valores que a gente conversou. E você também tem algo mais agora, que é a presença de Deus na sua vida. Mas cara, uma coisa que quando eu comecei no ministério, era o nosso sonho, que hoje também eu não vejo mais. Qual era o sonho da rapaziada que tocava junto comigo que saía? Cara, fala com ele lá, qual é o sonho dele lá? Por que a gente vira madrugada? Por que a gente vira noite? Por que a gente vai na consagração? Por que a gente vai no... Qual o objetivo disso tudo? Cara, o sonho da galera era ser batizado do Espírito Santo. É verdade. O sonho da galera Nossa. era ser batizado do Espírito Santo. E cara, a gente teve tanta experiência tremenda com Deus através dessa nossa busca. Que isso também, cara, tá ficando uma... Ficou pra trás. As pessoas... Isso aí sim, já é um passo, né? Nós falamos do básico, agora vamos falar do avançado, vamos falar assim, né? E, cara, todo cristão ele tem que procurar o batismo do Espírito Santo. Para Deus falar contigo de uma forma mais intensa. Para você ter a sua experiência com Deus. Porque eu estou te contando a minha experiência daqui. Não estou te falando as minhas experiências, né? De, vamos dizer assim, minhas experiências espirituais. Não é isso. Mas o meu testemunho ele não serve para você. O seu serve para você. Do Marlon serve para ele. Agora, a gente tem que ter a nossa experiência com Deus. Exatamente. Eu falei, cara, o dia mal ele chega. Se você não tiver com Jesus muito claro, aí, meu irmão, qualquer vento vai te derrubar. E qualquer coisa vai te tirar do foco. Ah, como é que você venceu a faculdade? Como é que... Fogo do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Ali, falando, Deus falando mesmo, bradando mesmo no coração, né? Ah, hoje é dia de louvar, hoje é dia de buscar, hoje é dia de consagração. E a gente tem que ter fome do Espírito Santo de Deus. É verdade. Entendeu? E Senhor, ministra o teu Espírito Santo, né? Faz assim com tanta... Faz comigo também. É isso aí. Né? E essa chama ela não pode apagar dentro da gente. Não. Né? O Espírito Santo tá ali, cara, batendo na porta do teu coração. Tu tá resistente, tu tá duro. Cara, abre o teu coração pro Espírito Santo. Não fica apático, não fica vendo o navio passar. Esquece esse negócio. Tenha a sua experiência com Deus. Eu fico olhando a igreja, várias igrejas, e eu já ministrei muito sobre o Espírito Santo. Eu tenho quase 20 anos de ministério. E eu já ministrei, né, eu não faço com frequência, mas eu já ministrei o Espírito Santo. Uma vez a gente trabalhou num retiro de homens, outro em retiro de jovens, e eu me lembro que a intercessor algumas vezes, e a gente ministrava muito o batismo com o Espírito Santo, a gente era muito sedento nessa parte, né? E uma vez a gente ainda estava no galpão de lá, eu lembro que eu fiz uma ministração sobre o Espírito Santo, né? Estava ministrando louvor, e o Espírito Santo falou no meu coração, é esse. E eu comecei a ministrar sobre o Espírito Santo. Eu costumo ser sucinto nas minhas ministrações, eu não gosto de ser enfadonho. Nós temos poucas horas de culto e eu gosto de respeitar também. Isso também é um princípio. Sim. Respeitar as regras, orar, tudo mais. Verdade.
Então eu não gosto de me alongar, né? A não ser que o Senhor fale, não, isso aí vai embora. Então aí a gente vai. Porque a gente já não está debaixo da nossa autoridade, não, está na autoridade do Senhor. Então, eu me lembro que um dia eu estava ali ministrando o Espírito Santo, cara, e o fogo de Deus desceu na igreja, e tinha gente que ainda não entendia nada. Estava assim, apática, mas estava recebendo, cara. Estava recebendo. O Espírito Santo estava pegando até na curva, quem não estava vendo nada. Estava descendo ali, estava pegando, estava levando, e o pessoal só vendo assim, rapaz, mas o que é isso que está acontecendo? E ninguém sabia o que estava acontecendo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Né? A gente precisa da comunhão com o Espírito Santo. Com certeza. A gente precisa falar sobre o Espírito Santo. Entendeu? A gente, no nosso particular, a gente precisa que Deus toque no nosso espírito através do Espírito Santo. Né? Eu estou falando, eu sou penteca desde cedo. E o Espírito Santo sempre falou muito comigo. Eu desde criança eu não sabia nem o que era isso, mas eu já sentia no meu coração queimando que o Espírito Santo estava fazendo através de mim. Né? Uma vez eu lembro, rapaz, que eu era pequeno, uma vez eu fui na excursão de igreja, não lembro. O cara começou a tocar um louvor dentro da igreja, e eu, do Espírito Santo, eu cheguei na porta da igreja e fiquei impactado. Fiquei impactado. O Espírito Santo me levou ali. Eu era criança ordinária, eu fiquei impactado. Então o Espírito Santo está falando. Ele está falando. Agora, meu amigo, quem tem ouvidos ouça. É isso aí. Que o Espírito diz à igreja. Exatamente. A igreja está ficando apática, a igreja está ficando para trás. E a igreja precisa se levantar com poder, com autoridade do Espírito Santo e buscar do Senhor, né, o Espírito Santo para poder vencer. Exatamente. Né? A gente só vence, cara, com base na palavra e através do Espírito Santo. Verdade. O Espírito Santo é aquele que te ajuda nas fraquezas. O Espírito Santo é aquele que te encaminha. O Espírito Santo que guia os teus passos. Você precisa ansiar pelo Espírito Santo. Sim. Quando chegar na igreja, quem não sabe o que vem fazendo na igreja, tá aí a primeira dica, já vem sedento pelo Espírito Santo. Isso aí. O Espírito Santo vai falar contigo de uma maneira, falar contigo de uma maneira, falar comigo de uma maneira, mas o Espírito Santo não vai deixar de falar com a gente. É verdade. Amém. Glória a Deus. Então, tenhamos na nossa consciência que o Espírito Santo precisa fazer uma obra maravilhosa em nós e através de nós. Amém. Mas a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo. Sim. Consertar as nossas veredas para que o Espírito Santo possa chegar. Amém. Essa é Glória a Deus. É a reflexão. Coisa linda. Coisa linda demais. Caraca, realmente, né, cara? A gente tem visto isso, como é que tem esfriado, né? A busca, né? Verdade, Rapaz. verdade. Eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 16 anos. E foi no monte do bairro São Pedro. Aí. No monte do bairro São Pedro. E de fato a minha vida dali pra frente nunca mais foi a mesma. É. E precisa, né? A gente precisa, cara, que as pessoas busquem, cara, esse encontro, cara. Irmão, porque é um encontro, cara. A graça de Deus é algo sobrenatural na nossa vida. A graça, ela queima nosso coração. Para ouvir. Exatamente. Para ouvir o que o Espírito Santo vai falar. É isso. Em nome de Jesus. Rapaz, se eu tivesse como ficar aqui mais umas 2 horas falando, eu ficava, né? Porque, rapaz, é muito bom conversar do Senhor. Né? A gente fica triste, né? Quando a gente pega um pouco nesse assunto, né? A gente realmente tem visto que a igreja tem esfriado, né? Não a nossa igreja, eu digo no geral. Porque a gente vê que as pessoas realmente não têm buscado a face do Senhor, né? Eu também sou um pouco da antiga, eu peguei um pouco das igrejas antigas, né? Onde realmente as pessoas buscavam subir um monte toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta. A pessoa era sedenta, a pessoa queria ser batizado, cara. Dormir no monte, né? Caraca, meu irmão, pastor, a gente vai fazer um 20 dias de oração no monte para quem quiser ser batizado. Meu irmão, todo mundo queria ser batizado. Você chegava no monte, se a igreja tinha 60 membros, chegava no monte, tinha 55. Era 5 que estavam trabalhando, os outros 55 queriam ser batizados. Irmão, eu queria ter experiência. Eu vivi um tempo da minha vida que eu andava
Eu andava no azeite, meu amigo. Eu andava no azeite. E papava com os irmãos de igreja, cara, no meio da rua. A gente entrava no mistério no meio da rua. Não tinha esse negócio, Ai, não. que coisa linda. Tá entendendo? Eu lembro que eu chegava assim na igreja. Uma vez eu falei isso. É engraçado esse negócio. Uma vez eu cheguei na igreja e eu tava falando, meu Deus. Olha só a minha cabeça. Você não me usa hoje não, que eu tô todo doído. Meu amigo, a gente andava num fogo, uma graça tão grande que a gente pulava a igreja inteira. Não tinha quem passasse na porta sem levar uma mãozada. Quem quisesse fugir da igreja levava uma mãozada. A gente andava, meu amigo, em braço. Subia monte, descia monte, levava irmão em casa, levava irmão caído, levava irmão pulando, levava irmão falando mistério. E a gente vivia o sobrenatural. Esse sobrenatural. A gente tinha retiro espiritual. Cara, são os retiros mais punk que eu já vi na minha vida, são os retiros que a gente participava. Mas, cara, é gostoso demais. A gente não pode deixar isso morrer. Não. Né? Se na igreja não tem, cara, busque você. Esteja essa chama acesa com você. Entendeu? Tente impactar através do Espírito Santo quem precisa. Às vezes o irmão está fraco, o irmão está desanimado. Mas, cara, o Espírito Santo ele vai falar. Amém. O Espírito Santo vai te dar o discernimento, vai te dar. Você vai orar com o irmão. Você vai falar o que o Espírito Santo quer falar com a pessoa. É isso aí. Entendeu? Se o Espírito Santo não te usa ainda, ele vai começar a te usar com palavra, com revelação, com visão. A gente tem que ansiar pelos dons espirituais. Verdade. Buscar por eles. É isso aí. Rapaz, quem tirava onda na minha época, vamos dizer assim, era o cara da que tinha visão de Deus. Era o cara... Rapaz, a gente queria isso. Isso. Entendeu? A gente não andava na igreja atrás de namorada, a gente não andava na igreja atrás de status social, atrás de... Rapaz, a gente chegava na igreja, a gente era toalha no bolso e todo suado, mas a gente queria aquela comunhão. Isso aí. Né? A gente queria que o Senhor falasse, a gente não queria sair da igreja sem que o Senhor falasse com a gente. Né? E era o nosso maior objetivo, Deus falasse conosco através de nós também. Então, conselho, busca o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. É isso aí. Tem que estar queimando, tem que estar vivo o nosso coração. Né? No momento da adversidade, o que vai te sustentar é a palavra de Deus. Mas você tem que estar ligado com Deus. Você tem que estar no Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar contigo. É isso aí. A gente parar de buscar, né? Só quando tem festa, só quando tem eventos. A nossa vida tem que ser essa busca. Tem que ser uma busca constante, né? Tem congresso e tem aquele fogo. Passa o congresso, apaga o fogo. Tem retiro, aumenta o fogo. Acabou o retiro, apaga o fogo. A gente não pode aceitar viver assim. A gente tem que queimar todos os dias. E uma das perguntas que eu me fiz essa semana, a gente teve o pré-wake. Sim. E aí eu fiz uma avaliação dentro de mim. Porque o pré-wake, a maneira com que eu trabalhei a semana do pré-wake foi diferente. E aí é interessante que a glória de Deus se revelou de uma forma maravilhosa. Glória a Deus. Maravilhosa. Aleluia. E aí, chegando em casa, conversando com a minha esposa, e aí, numa conversa simples, ela me disse o seguinte: foi muito bom, a glória de Deus desceu, mas porque houve uma busca para isso. O pré-wake começou enquanto eu estava na minha casa, há uma semana atrás, antes de estar aqui. Começou quando você estava buscando por ele, para a glória de Deus descer aqui. Por que tem que ser diferente depois que passou? Passou o culto pré-wake. Por que tem que ser diferente? Por que aí eu vou dar uma esfriada? Por que eu não vou buscar mais que essa atmosfera esteja aqui, para que vidas sejam transformadas? Por quê? Por que eu vou subir? Eu vou trazer o exemplo do nosso retiro, né? Por que eu vou subir no monte às terças-feiras com esse propósito? E quando passar o retiro, eu vou voltar à vida que eu tinha antes? Por que não continuar na busca? Tá me entendendo? Por que não continuar queimando? Isso. Só quem tem fome, irmão. Quem conhece o Espírito Santo. E quem
quem já teve um encontro genuíno com o Senhor. Entendeu? Porque a gente tem que alimentar, mas a gente não tem que alimentar racionalmente. Saindo daquela nossa conversa do começo, que é o que é bom, o que é... Não. A nossa alma anseia pelo Senhor. Então, a busca ela vai ser constante na tua vida a partir do momento que você tiver vida com Deus. É isso. É isso aí. Entendeu? A partir do momento que você buscar para um evento, não é vida com Deus. Você está buscando um evento. É isso aí. Né? O Espírito Santo de Deus vai se manifestar, não tem dúvida. Pela misericórdia. E como é que você fica depois disso? É isso aí. Esse é o ponto. O que você vai fazer? É isso aí. Domingo, encerramos a festividade. Segunda-feira, quem é você? Né? E se você está lá amarradão, falando com o Espírito Santo, ele está lá, queimando no teu coração. Segunda-feira tu vai acordar naquela ânsia. Eu preciso de mais. E ali a gente entra pela madrugada, a gente entra ligado com Deus, a gente vai saindo fora de tudo aquilo que desvia a gente daquele foco. Isso aí. Aí você chega num culto, chegou no culto, o Senhor vai te dar mais uma recarga, e depois tu volta de novo, e a vida tem que... E é isso daqui, meu irmão. Você não precisa estar com o tanque cheio. Se eu ouvi de um amigo meu que era falecido, tinha muita sabedoria no Senhor, aprendi muito com ele, e ele falava assim: irmão, você não precisa estar com o teu tanque cheio, não. Se você tem 1 litro de gasolina para andar o dia de hoje, você vive o dia de hoje, bota o teu litro de gasolina, amanhã Deus proverá o outro. Amém. Amém. Né? Amém. E a busca tem que ser constante. É isso A aí. busca é constante, é o litro, é um dia de cada vez, é o dia, é o litro, até que o Senhor te enche o tanque. Amém. Amém. Meu amigo Júnior, rapaz, que história de vida impactante, que bate-papo maneiro. Bom, né? Pra fazer que eu falar igual o Marco, tô satisfeito. Coisa linda. Você tem mais alguma coisa que você precisa adicionar aí? Já falei bastante, falei uns 90%. Marlon, alguma coisa? Cara, quero agradecer, como já foi dito, né? Vou chover numa olhada aqui. Papo muito bom e principalmente ficou aí pra gente o ensinamento de que a gente precisa ter foco, perseverar no espírito e fazer o que tem que ser feito, irmão. É fazer o que tem que ser feito. Você já sabe, como foi dito por Júnior, e isso me marcou. O sonho, teu sonho, antes de você chegar a buscar teu sonho, prepara o terreno antes, cara. É isso aí. Prepara o terreno. É preciso. Precisa ter foco, determinação, joelho no chão e busca do Senhor. Júnior, obrigado mais uma vez, tá? Ter aceitado o convite. Eu agradeço aí a paciência de vocês, né? Espero que alcance um papo assim um pouco tanto longo, né? Pra gente que tá aqui tá muito gostoso, mas nem todo mundo se interessa em ver um vídeo muito longo. Mas seria muito interessante que muitas pessoas vissem e conhecessem esses tipos de conhecimento, que são coisas que não são faladas e coisas que a gente aprende muito duramente às vezes. Sim. É verdade. Né? Então, é uma fonte, através do Senhor, isso é uma fonte de conhecimento para nós e de edificação na nossa vida. Obrigado a vocês, pessoal, equipe da mídia, tá aqui com a gente, proporcionando esse podcast, né? É isso aí. E obrigado, pessoal. Tamo junto. Sei que você falou, meu pai me falava isso comigo. Ele falou: você pode aprender com a história dos outros ou quebrando a cara. Então a gente pode aprender com a história dos outros. Amém? Galera, estamos encerrando mais um Na Mesa com o Pai. Você viu que realmente foi maravilhoso aqui essa história. Então, se você conhece algum jovem, porque eu acho que hoje foi pautado no jovem, né? Se você conhece algum jovem que precisa ouvir essa história de vida, compartilha com ele aí. Fala assim: assiste até o final. Assiste até o final que você não vai se arrepender. Vale a pena. Compartilha com ele. Você que está assistindo esse vídeo, curte aí, que é muito importante pra gente. Você que não segue lá no nosso Instagram, tem um QR Codezinho aí embaixo aí. Segue lá no nosso Instagram pra você ficar por dentro dos eventos da igreja. E é isso. Quem será que vai sentar naquela cadeira ali da próxima vez? Quem será o próximo? E aí, Marlon? Tamo junto? Quem será o próximo ali, será? Paz, vamos ver. Vamos ver, seja o que Deus quiser. Agradecer o pessoal aqui dos bastidores, que tá sempre com nós aguardando aí. Produção é boa. Quem será o próximo? É isso aí, galera. Curte, compartilha. Tamo junto, até o próximo. Abraço.